Olá, você, meu irmão, minha irmã, do canal Diácono Antônio Francisco. É uma alegria ter você aqui comigo para a gente conhecer a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana. Sigamos em frente nessa catequese. Hoje eu quero falar sobre um assunto que possa ser um problema da sua família. Pode ter acontecido com um ente querido seu, um parente, que é o suicídio. Vem crescendo muito o suicídio, né, entre as pessoas. Eu sei que é muito trágico, né, isso, mas infelizmente é uma realidade que a gente está vivendo nesse momento. Então vamos saber o que a igreja ensina sobre o suicídio. Para a gente ver o que a igreja ensina, vamos ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2280 ao 2283. O que o catecismo diz sobre o suicídio? Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. No parágrafo aqui 2280 já fala que nós não nos pertencemos. Deus nos criou para Ele, nós pertencemos a Deus. Deus nos criou para que nós participemos da sua felicidade, para que nós o adoremos. A vida é um dom de Deus, como diz aqui, que nós recebemos. Nós somente somos administradores da nossa vida. Ela realmente pertence a Deus. Continuamos aqui no 2281. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente o amor do próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com a sociedade familiar, nacional e humana, às quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei natural. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então, a pessoa que está com um problema grave de saúde, um exemplo, a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem vários problemas psíquicos, a pessoa, às vezes, quando ela comete esse ato, ela nem está em uso da sua razão. Então, aí, como diz aqui, se torna menos grave o seu ato, porque ela tem problema de saúde, não tem o uso da razão, ou também algum fato, por algum medo, por algo que essa pessoa possa levá-la a cometer suicídio, torna também menos grave esse ato. Mas ao contrário, como a gente leu aqui, se for cometido como servir de exemplo para o outro, principalmente para os jovens, aí se torna uma gravidade. Continuando aqui no parágrafo 2283. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que se atentaram contra a própria vida. O que o catecismo diz aqui é o seguinte: desesperar da salvação da pessoa, não. Porque, como disse aqui, Deus pode usar meios para salvar essa alma que nós desconhecemos. Na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Deus, nesse transe último da pessoa, nesses últimos segundos da vida,
Deus pode dar uma graça dessa pessoa arrepender desse ato. Conta-se um fato que é verídico, que São João Maria Vianney estava um dia na sua igreja rezando, celebrando a missa. E lá no fundo da igreja tinha uma senhora chorando o tempo todo na missa. Terminada a missa, São João Maria Vianney foi até essa senhora saber o que tinha acontecido. E essa senhora relatou a ele que o seu marido tinha cometido suicídio e estava no inferno porque, principalmente, há muitos anos atrás, se dizia que todo suicídio não herdaria o céu. São João Maria Vianney, que tinha vários dons, ele teve nesse momento uma revelação e falou para ela: não, o seu marido não se condenou. Nossa Senhora conseguiu uma graça extraordinária para ele, ele se arrependeu antes de morrer. Por quê? Esse senhor, antes de morrer, ele era devoto de Nossa Senhora, tinha feito um oratório lá no quintal da casa dele em honra a Nossa Senhora. E através dessa devoção a Nossa Senhora, ela conseguiu essa graça. Nos últimos segundos, para esse senhor que tinha suicidado, ele estava no purgatório e ele pediu que essa viúva rezasse pela alma do seu marido. O que nós devemos pensar se um ente nosso, parente, querido, comete o suicídio? Rezemos pedindo a Deus a misericórdia para essa alma, rezemos por essa alma, entregando a Deus, porque Ele é infinitamente bondoso e misericordioso. Entre esse segundo antes da morte, para Deus é uma eternidade. E Deus quer salvar a todos. E como diz aqui o catecismo, Deus pode usar meios para salvar essa alma que se atentou contra a própria vida. Não desesperamos se alguém próximo a nós se suicidou. Entregamos ele para Deus, confiando na sua misericórdia, rezemos pela sua alma. Eu espero que eu tenha te ajudado nessa catequese de hoje. Peço que você compartilhe, deixe o joinha para que o canal cresça e para que mais pessoas conheçam a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana.